graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, capítulo 1, a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Amados, no tópico 2, a posição do crente quanto à graça de Deus, nós recomendamos a ler a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. E tratamos os seguintes assuntos. Quais as bênçãos espirituais desfrutadas pelos coríntios? Por que os cristãos não devem dividir-se por causa dos seus líderes? E hoje, no tópico 3, a sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus. Recomendamos aí a leitura do primeiro e do segundo capítulos. Amados, a divisão entre os crentes de Corinto e os lemas dos seus grupos dão um testemunho dos males de valorizar demasiadamente a sabedoria humana e do fracasso em entender o que é o Evangelho. Observe, os coríntios começaram a alterar a mensagem da cruz e a do Evangelho para exaltarem a sabedoria humana. Alguns já estavam querendo que os homens fossem anunciados e não o Evangelho que Paulo proclamava. Né? E nós temos que entender, o Evangelho de Cristo não deve ser, de modo algum, acomodado a qualquer filosofia, sistema, ciência ou alguma forma de sabedoria humana. O sábio deste mundo, o intelectual, o cientista, eles alegam que o homem, em si, ele é bom e que não precisa da expiação pelo sangue, nem do novo nascimento regenerador. Observe, né? Eles têm a concepção seguinte, o mundo diz, evolução sim, não criação. Ou, nada de frear os nossos maus desejos, faça tudo o que quiser, nada de disciplina, nada de pregar contra o pecado. É o que nós estamos observando hoje em dia. Mas a sabedoria de Deus manda disciplinar seus filhos, ser fiel aos votos do casamento, respeitar a autoridade, abandonar o pecado, etc. Mas os crentes de Corinto estavam misturando o evangelho com a sabedoria do mundo. Não entendiam a mensagem do evangelho. E Paulo passa a mostrar a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Né? Então, nós temos aqui as 7 provas do que o Evangelho é tudo quanto precisamos ter como a mensagem de Deus para a salvação. Primeiro, nós vemos ali a comissão de Paulo, no capítulo 1, versículo 1. Né? Paulo foi enviado para pregar unicamente o Evangelho. Não o Evangelho misturado com as filosofias dos homens. A totalidade da sua pregação se fundamentava na Bíblia, na palavra de Deus, e de modo algum na especulação humana. E nós temos que entender isso. A mistura de sabedoria humana com o Evangelho faz com que esse se torne ineficaz. No grego, a palavra é kenos, que significa vazio, sem realidade, ou sem substância em si. 2. A experiência pessoal, no versículo 18. Os coríntios tinham experimentado em suas vidas o poder do evangelho que Paulo pregava, o evangelho da cruz de Cristo. Então, Paulo descreve a pregação da cruz como sendo um poder que, de fato, opera, transforma, né? Para aqueles que creem. Ele é o poder de Deus. Terceiro, as Escrituras, no versículo 19. E aqui Paulo cita Isaías 29, 14, para comprovar que Deus não depende da sabedoria do mundo. Né? O caminho de Deus é um constante e notável contraste com os caminhos traçados pela sabedoria dos homens. Tal sabedoria é rejeitada por Deus e considerada como nada. E, por fim, ela será completamente aniquilada, mas entenda isso. Quarto, a história humana, nos versículos 20 e 21. E aqui Paulo declara que Deus transformou em loucura as filosofias
dos escribas e dos sábios, né? Então, entenda, a despeito do seu conhecimento e da sua sabedoria terrena, o mundo não conhece o seu próprio Criador. E nós temos que entender isso, que o mundo despreza o Criador. Quem estuda o curso da história humana perceberá que o conhecimento tem sempre aumentado, enquanto que a sabedoria tem diminuído. Por quê? Porque o mundo recusa-se a aceitar o caminho de Deus, né? E a sua revelação. E assim fica em trevas quanto à sabedoria de Deus. Não tem conhecimento dela. Quinto, o ministério de Paulo. Paulo pregou aos judeus e gentios igualmente. Mas, no capítulo 1, fala que os judeus procuravam algum sinal para forçá-los a crer, né? E os gregos procuravam sabedoria e cultura intelectual. Mesmo assim, Paulo declara que pregará somente Cristo e este crucificado, embora saiba que isso é contrário a tudo quanto o povo espera, né? Quando um judeu ou um grego aceita a mensagem, então vem a ser para ele o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E para nós também, amados, né? Amém? Sexto, o chamamento dos coríntios, no versículo 26 ao 29. Se Deus precisasse da sabedoria e da glória humana, diz Paulo, para que chamou vocês? Então, Paulo comprova o que disse, ao lembrar seus leitores daquilo que eles são, segundo os padrões do mundo. E nós temos que lembrar o que nós éramos também, segundo os padrões do mundo. Aonde nós estávamos, né? Note que as 5 fileiras do exército do evangelho os estultos, os fracos, os humildes, os desprezados, os pobres, né? O evangelho atua para esses. Amém? Bom, você está pensando que é fraco demais para servir e te dar testemunho de cristão? Entenda isso. Você é justamente a pessoa que Deus quer. Desta maneira, pois é excluída toda a jactância humana, e aí sim, toda a glória ficará sendo de Cristo, única e exclusivamente dele. Sétimo, a suficiência de Cristo, versículos 30 e 31. Amados, todo verdadeiro crente está em Cristo Jesus, e Cristo está em todo verdadeiro crente, né? Então, essa conexão, nós estamos amalgamados, né, com o Senhor. Entenda isso. Então, o cristão talvez seja considerado estúpido e fraco, desprezado neste mundo e pelas pessoas, mas tem na cruz a sua força e ocultos dentro dele a presença a presença toda vitoriosa de Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus. Cristo é tudo para nós. Sabedoria para os estoutos, poder para os fracos, sabedoria, santificação e redenção para os humildes, os desprezados e os que não têm nada. Amém? Então, nós temos que ter essa visão e essa concepção. Então, no capítulo 2, Paulo continua a sua discussão sobre o evangelho e a sabedoria dos homens. Havia cristãos em Corinto que pensavam que a igreja faria melhor em sua sabedoria e filosofia dos homens para regimentar, para ganhar almas, ao invés de pregar a mensagem desprezada da cruz. Qualquer semelhança com a atualidade, amados, é pura coincidência, viu? Então, Paulo fala a sua mensagem, depois contrasta o espiritual com o natural. A mensagem que Paulo prega, ou pregava, está lá do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 2. Então, primeiro, o evangelho com poder, dos versículos 3 a 5. Paulo dá 3 características da sua pregação, quando veio a Corinto pela primeira vez. Paulo resolve não falar nem pensar em nada mais, senão
em Jesus Cristo e este crucificado. A pessoa e a obra de Cristo perfaziam a essência do evangelho inteiro. Né? O apóstolo prega a mensagem fraca e tola de Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. B. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, no versículo 3. Paulo nos ensina que a única mensagem para o mundo é Cristo. E o único poder eficaz é o Espírito Santo. Amém? Então, as palavras de Paulo nos estarrecem. Quando a gente vai analisar fraqueza, temor, tremor, Paulo estava enfrentando a perspectiva de evangelizar a cidade perversa de Corinto. Como consequência, experimentou a consciência das suas limitações. Limitações essas humanas. E um senso de insuficiência, que resultou até um tipo de tremor, um tremor físico. Né? Então, foi porque Paulo chegara ao fim da sua própria capacidade. Quando nós chegamos no nosso limite, é que o Espírito Santo pode realizar alguma coisa por nós e usar-nos para pregar o Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Paulo chegara ao seu fim, né, da sua própria capacidade, que o Espírito Santo pôde realmente usá-lo para levar uma palavra de poder e de transformação. C. A pregação de Paulo foi seguida de resultados positivos. Por quê? O Espírito Santo estava operando e agindo através dele. Então, qualquer que tenha sido as desvantagens humanas de Paulo, sempre acontecia algo quando ele pregava. Deus o capacitou a falar em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem de Paulo movia as pessoas à fé e à salvação. Amém? 2. O Evangelho como sabedoria espiritual. Nos versículos 6 a 8. Paulo ressalta que o Evangelho realmente contém sabedoria, mas somente a sabedoria espiritual. Esta é a sabedoria que ensina aos que são maduros na fé, amado. É ver as coisas segundo a perspectiva de Deus. E é necessário, na igreja local, que o pastor e os mestres proclamem a salvação aos perdidos. Sim, é necessário. Mas também é importante que ensine a sabedoria de Deus àqueles que estão no processo de amadurecimento na fé, de crescimento da fé. Amém? Então, dois espíritos operam hoje no mundo, como operava naquela época. Primeiro, o espírito deste mundo, no versículo 12. Satanás é o mau espírito que atua neste mundo. E está registrado melhor isso lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ok? Então, ele organizou este mundo sobre um sistema que se opõe à sabedoria e às coisas de Deus. Note que os grandes centros de cultura de hoje não querem saber da Bíblia. Aliás, estão até tirando ela de alguns órgãos públicos, ou de todos os órgãos públicos. Rejeitam a divindade de Cristo e a necessidade da salvação. 2. O Espírito de Deus, no versículo 12 ainda. O crente não recebeu o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus. E Paulo declara que os mistérios de Deus são para aqueles que o amam. E são recebidos pelo crente mediante a revelação do Espírito e a sua iluminação. Mas observe, note que o Espírito nos ensina mediante a palavra de Deus. Logo, temos a inspiração verbal da Bíblia. Ok? Ou confiamos na palavra de Deus, ensinada pelo Espírito de Deus, ou nas palavras dos homens, ensinada pelos homens do mundo. A opção é sua. Então, há dois tipos de homens hoje no mundo. Versículo 14 ao 16. Primeiro, o homem natural, no versículo 14. Então, este é o homem que pertence ao mundo
e que tem simpatia por este, né? Rejeitou a sabedoria divina. Então, ele não é espiritual, é carnal, não aceita as coisas de Deus. E Paulo declara que o homem natural não pode entendê-las, não pode ver o amor de Deus que lhe é oferecido mediante a cruz de Cristo. Não pode conhecer as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a pessoa tem que nascer do Espírito para poder entender as coisas espirituais. Amém? 2. O homem espiritual, versículos 15 e 16. Este é o crente que é controlado pelo Espírito de Deus. O homem espiritual é o oposto exato do homem natural. Conseguiu receber e entender os caminhos de Deus. Visto que o homem espiritual tem o padrão verdadeiro, mediante o qual esquadrinha todas as coisas, até mesmo as coisas terrenas. Pode avaliar corretamente as coisas desta vida. Sua verdadeira natureza, propósito e relacionamento. Amém? E para nós encerrarmos, Paulo diz que o homem espiritual conhece a mente do Senhor, no versículo 16. Conhecer a mente do Senhor é conhecer o seu conteúdo, os seus pensamentos, os seus planos, os seus propósitos. Além disso, é ter a mente de Cristo. E começar a avaliar e ver as coisas conforme o Senhor as vê. Dar às coisas o valor que o Senhor lhes dá. Amar o que ele ama, odiar o que ele odeia. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 1 ainda, tópico 4, o ministro do Evangelho. Recomendamos aí a leitura do capítulo 3 e 4. E vamos responder as seguintes questões. Qual o retrato do crente como servo de Deus visto no capítulo 3 e 4 de 1 Coríntios? Qual a responsabilidade e privilégio do obreiro como dispenseiro de Deus entre os homens? Amados, então observe. Nós estamos recomendando que você faça a leitura para facilitar a ministração da aula, porque nós não estamos fazendo todas as leituras dos versículos. Então, você sabe, como você fez a leitura, você sabe como ele vai se encaixando ali, ok? Facilita para você no seu aprendizado. E o nosso objetivo continua, que nós estamos aqui nos preparando, né, para a volta do nosso Deus. E para isso nós estamos pregando o Evangelho a todas as criaturas. Que nós possamos crescer em conhecimento e graça. Que nós possamos pregar o Evangelho como Jesus Cristo nos comissionou, para que a obra do Senhor cresça. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você não gostou, vai ali nos comentários, diga o motivo por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, deixe ali também nos comentários a sua pergunta, né? Mas, se não, vai ali nos comentários e deixa um elogio pela aula, se você gostou, e vamos juntos fazer a obra do Senhor e aguardar que, assim que ele voltar, nós subiremos com ele. Em nome de Jesus. Até a próxima semana. Que Deus abençoe.